Olá, meus queridos, tudo bem? Quero convidá-la a meditar um pouquinho sobre a questão da vida e da morte. E da questão de como Deus trata cada uma dessas coisas. Quando nós nos deparamos com o Antigo Testamento, por muitas vezes somos levados a pensar de que Deus era um carrasco, não é mesmo? Pensamos nas pessoas que Deus matou ou que Ele mandou matar, dos vilarejos que foram destruídos, da destruição de Sodoma e Gomorra através do fogo e enxofre, ou até mesmo da dizimação da terra através do dilúvio, não é mesmo? Em contraste com o Novo Testamento, nós vemos Jesus amável, bondoso, que a ninguém sentenciava assim com a morte diretamente, não é mesmo? Você deve estar se pensando, que contradição é essa de um Deus para outro? Seriam deuses diferentes? Bom, gostaria de levá-la a pensar na seguinte coisa. Você consegue imaginar uma pessoa como um Hitler, ou um maníaco, ou um outro serial killer vivendo eternamente? Pessoas más e corruptas que roubam, mentem, atropelam, espancam, pessoas que têm um mal dentro de si, vivendo eternamente? Eu não consigo pensar nisso. E agradeça a Deus nesse ponto porque existe a morte. Porque fale a verdade, às vezes é um tremendo alívio quando você sabe que uma pessoa plenamente má morre, não é mesmo? Porque você sabe que aquilo ali teve um fim. Da mesma forma age Deus com relação à morte. Deus ele se utiliza da morte para colocar um fim numa sequência de maldade que a princípio aparentemente não teria fim. Imagine Deus concedendo vida eterna a pessoas que têm um mal dentro de si a todo instante. Pessoas que não sentem o desejo de mudar e que não têm a intenção de mudar daquilo que são. Deus ele permitia a morte no Antigo Testamento e mandava dizimar, porque Deus sabia que o mal enraizado em uma sociedade, ele contamina como a um vírus a outras pessoas. Nós, quando contemplamos por muito tempo a falta de amor, nós passamos a carecer de amor também. Deus sabia que se ele permitisse até mesmo as crianças daqueles lugares corruptos sobreviverem, elas vingariam talvez a morte daqueles que morreram, ou seriam tão ou piores do que aquelas pessoas que Deus mandou matar. Nós muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus na morte, mas Deus um dia trará fim não só à morte, mas a toda a maldade e pecado que existe. Sabe, Deus ele diz algo muito interessante em Ezequiel 18, no versículo 32. Diz assim: pois não tenho desejo na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e viveis. Não é do agrado de Deus de que ninguém morra. Não é desejo seu que as pessoas padeçam. Mas aqui nesse verso especificamente, Deus não está dizendo da nossa vida terrestre. Deus está dizendo da nossa vida espiritual. Não é desejo de Deus de que ninguém morra eternamente. Mas o desejo de Deus, e desde o princípio da sua criação, era que todos nós vivêssemos eternamente. E aqui ele diz que por mais que sejam errados os nossos caminhos, nós ainda podemos nos converter. E que mesmo que ainda passemos pela morte aqui nessa terra, um dia ele há de ressuscitar a todos aqueles que nele creram, todos aqueles que se converteram e viveram de forma correta. Deus ressuscitará a cada um e lhes concederá a vida eterna. Quer você viver eternamente? Converta-se dos seus maus caminhos. Entregue a sua vida a Deus para que Ele te transforme. Não é desejo de Deus que ninguém morra, principalmente que morra eternamente. O desejo de Deus é que nós vivamos e vivamos eternamente. Entregue sua vida a Deus e converta-se.
para que você tenha a vida eterna também. Que Deus te abençoe.